Será que Deus, quando cria o ser humano, ele coloca alguma coisa além de fôlego de vida? E quando o ser humano morre, ao invés de sair fôlego de vida, sai um espírito, uma alma? O que a Bíblia diz? Porque o que se prega hoje, o que se acredita hoje, principalmente na área do espiritismo e também no protestantismo, é que o ser humano, quando morre, sai a alma de dentro dele. E para mim entender isso, eu preciso ir no texto bíblico, eu não preciso acreditar o que as pessoas dizem ou o que interpreta, mas eu preciso ir no texto, na sola escritura. E eu vou aqui no texto para me entender essa questão. Se você ler o capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, você vai saber quais os elementos que Deus usa para criar o ser humano. O ser humano tem origem. O ser humano foi criado de alguma coisa. E a Bíblia deixa claro isso no capítulo 2, versículo 7. O texto diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser a alma vivente. O texto não diz que você passou a ter uma alma, mas o texto bíblico, Bíblia, diz que você passou a ser uma alma vivente. Ou seja, você é alma vivente como resultado da união de dois elementos: sopro divino e matéria, e barro. Deus pega o barro, molda o barro, cria o boneco Adão, e até aí Adão era simplesmente uma matéria. E matéria, barro, não tem sentimento, não tem emoções, não sente alegria, não sente tristeza, não fala, não anda. Barro é barro. E o fôlego de vida que Deus sopra, antes de soprar, não passa de vento. Sopro é vento. No hebraico é rua. E às vezes aqui no texto de Gênesis 2,7, da palavra hebraica, aqui a palavra hebraica é neshama, que é fôlego. E fôlego é vento. O vento não anda, não fala, não sente, não tem emoções. Percebe? Tanto o barro quanto o sopro divino, separado, não é um ser inteligente, não é uma alma vivente. Agora, quando Deus sopra no barro, na matéria, o fôlego de vida, aí sim, Adão passa a ser alma vivente. Adão passa a ter emoções, sentimentos. Adão passa a pensar, raciocinar. Passa a ter capacitações para adorar a Deus, para amar a Deus. Mas isso só acontece quando Deus junta os dois elementos: fôlego de vida e barro. E aí eu te pergunto, o que foi que Deus colocou em Adão para que ele se tornasse uma alma vivente? Porque o texto deixa claro: e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Não diz que passou a ter alma vivente. Então, se o homem é homem vivente, que é um ser vivente, uma criatura vivente, resultante da união de dois elementos, de fôlego de vida e barro, na morte tem que acontecer exatamente isso de forma oposta, de forma reversa. E quando você vai no capítulo 3, versículo 19 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus diz para Adão: do pó você foi tomado, e ao pó você tornará. Percebe? Então, se ele vai retornar ao pó, o que é que tem que sair dele? Aquilo que Deus colocou em Gênesis 2,7. Não pode sair mais nada diferente do que Deus colocou. Deus colocou sopro, fôlego. E Adão passa a ser alma vivente. A palavra alma vivente no hebraico é nefesh hayah. Nefesh, alma. Hayah, vivente. É o resultado da união do fôlego e do sopro. A palavra alma também é traduzida como ser vivente. Se você pegar a minha versão, João Ferreira de Almeida corrigida, diz alma vivente, mas se você pegar a Bíblia NVI e outras versões,
você vai ver que a palavra ali não é alma vivente, é ser vivente, porque é o mesmo. E aí você pode também comparar com a criação dos animais. Quando Deus cria os animais também, depois de criado, eles se tornam alma vivente como o ser humano. Ou seja, criaturas viventes, ser vivente. Leia comigo Gênesis capítulo 1, versículo 24, e você vai ver que o texto bíblico vai deixar clara essa questão. Diz assim: e disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. Percebe? Deus, pelo poder da palavra, faz com que a terra, a matéria, produza alma vivente. E aí ele dá o nome dessas almas viventes. Aqui nesse texto de Gênesis 1, 24, ele não está falando do homem, do ser humano criado. É no capítulo 2, versículo 7, que ele cria o ser humano, que ele explica ali, deixa de forma clara, detalhada, os elementos que ele usa. Mas aqui no Gênesis 2, Gênesis 1, 24, ele deixa claro também que os animais, depois de criado do pó da terra, são alma vivente. E aí, se você pegar uma outra versão, a NVI, por exemplo, você vai ver que produz a terra ser vivente, ou ser vivo, ou seres vivos. Percebe? Então, a verdade é uma só. O ser humano foi feito do pó da terra, e o ser humano foi criado resultante da junção de dois elementos físicos: fôlego de vida e alma, e barro. Fôlego de vida e matéria, barro. E quando o ser humano deixa de viver, quando o ser humano morre, o que tem que sair do ser humano é fôlego de vida, porque foi aquilo que Deus colocou, que Deus suflou em Adão. Deus suflou o fôlego de vida, e na morte tem que sair fôlego de vida, não pode sair outra coisa. Se disser que sai um espírito, que sai uma alma pensante, que sobrevive fora do corpo, isso aí é espiritismo. A Bíblia não prega isso. Às vezes nós lemos um texto bíblico e acabamos interpretando de forma equivocada, porque a base para se saber o que Deus colocou dentro do ser humano, quando Deus cria o ser humano, é Gênesis 2,7. Quando você vai para Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7 também, ali diz que o corpo volta ao pó como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Se você pegar a Bíblia, João Ferreira de Almeida corrigida, ela vai dizer que é o espírito volte a Deus que o deu. E eu já vi muitas pessoas pegar essa palavra espírito ali, que é rua, no hebraico, e interpretar como se fosse uma entidade pensante que sai do homem. Entenda, lá em Gênesis 2,7, Deus colocou sopro, fôlego. Então, o que tem que sair é sopro, fôlego. E essa palavra espírito, rua, aqui em Eclesiastes 12,7, nesse contexto, ela tem conotação de sopro, de fôlego. É tão provado que os tradutores da Bíblia de Jerusalém traduziam corretamente como sopro. Lá é dito que o corpo volte à terra, ao pó como era, e o sopro volte a Deus. Volta a Deus. Então está claro que o que sai do ser humano é sopro, é respiração, é alento. Porque no hebraico a palavra alento também é traduzida da palavra neshama, ou da palavra rua, que é vento, que é sopro, que é respiração. O que te mantém vivo é o sopro de Deus em você. Entenda isso. Se você for para o livro de 1 Reis, capítulo 17, no verso 17, ali no evento do acontecimento da morte do filho da viúva, em que Elias estava hospedado ali na casa, a criança morre, e aí a mulher pede para Elias socorro, e Elias ora pelo menino. O verso 17 diz que o menino adoeceu e nenhum fôlego ficou no menino. Na minha versão, João Ferreira de Almeida diz assim, corrigida, diz que o menino adoeceu e nenhum fôlego ficou no menino. Ele morreu, nenhum fôlego. O que acontece para a pessoa morrer? Sai fôlego.
Só que você vai para o verso 21 do mesmo capítulo 17, é dito que Elias orou a Deus e pediu para que Deus devolvesse a alma do menino. Orou a Deus para que Deus fizesse com que a alma do menino retornasse a entrar nele. Percebe que nesse lugar, a palavra alma, porque a palavra alma e espírito na Bíblia, você tem que ler o contexto para entender o que é que significa naquele contexto que você está lendo. E nesse contexto aqui, de 1 Reis 17, 21, a palavra alma aqui é vida. A palavra nefesh, alma aqui, tem conotação de vida. É tão provável que se você pegar uma tradução diferente, por exemplo, a Bíblia Nova Versão Transformadora, a Nova Versão Internacional também, ali está dizendo que Elias orou e orou a Deus falando, Senhor, faz com que a vida desse menino volte a entrar nele. Percebe? Traduzindo a palavra nefesh no hebraico como vida. E a palavra alma ali também é vida. E se você for em outros textos na Bíblia, você vai ver que a palavra alma ela tem várias conotações, dependendo do contexto. Se você for para Lucas, no Novo Testamento, você vai ver essa palavra também lá. Lucas 2, quando Jesus é levado pequeno, criancinha, no templo, e ali Simeão pega ele no colo e faz uma profecia para Maria. Na frente de Maria, com Jesus no colo, Simeão disse para Maria que uma espada traspassaria o coração de Maria, a alma de Maria. E o texto ali é claro, psique no grego ali, é traduzido como alma. Uma espada traspassará a tua alma, fazendo uma referência do sofrimento e da angústia que ela veria Jesus sendo crucificado. Então, uma espada traspassaria os sentimentos do coração, alma com conotação de sentimento. E você vai para outros textos na Bíblia, está também a mesma tradução com conotação. A palavra alma ou ela é traduzida como pessoa, ou ela é traduzida como sentimento, ou como vida, ou como fôlego também. Como fôlego. Se você for para o livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 18, na morte de Raquel, a esposa de Jacó, ali é dito que saiu de Raquel a alma dela e por isso ela morreu. Percebe? Lembra que eu falei? Gênesis 2,7, o homem é criado do pó da terra e Deus soprou nele o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então, quando o homem morre, o que sai dele é fôlego de vida, porque é aquilo que Deus colocou. Então, na morte de Raquel, em Gênesis capítulo 35, 18, o que sai dela é vida, é fôlego. Mas ali a palavra alma tem conotação de fôlego, de vida. A palavra nefesh, em hebraico, tem conotação de vida, porque sai a vida dela e ela expira, ela morre, deixa de existir. Todo ser humano, no momento da morte, o que sai de você é fôlego de vida. Nada mais do que isso. Não pode sair nada mais do que isso. A interpretação errada, equivocada, de que sai um espírito, uma alma, isso tem base no platonismo, na ideologia platônica. Na Grécia, eles acreditavam que o ser humano tem uma alma, e a alma é boa, mas o corpo é mau. Essa é uma ideologia, um entendimento totalmente pagão. E quando o camarada morria, a alma que era boa era liberta, a alma saía, e o corpo que era mau ia para a sepultura e virar pó. Isso é paganismo, isso não é Bíblia. A Bíblia diz que o corpo volta ao pó como era, e o sopro volta a Deus que o deu. Simplesmente. Nós temos sopro, fôlego, respiração. Nós não temos nada em nós que nos mantém vivo, que Deus colocou, a não ser o sopro de vida. Só isso. Quando a Bíblia diz, como Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, ele diz que sejam santificados e irrepreensíveis o vosso corpo, alma e espírito.
ele está falando de uma coisa holística, de algo integral. Ele está falando de corpo como matéria, de alma como as emoções, a sede das emoções, e de espírito como a respiração, o fôlego, a mente, o caráter. A palavra espírito também, dependendo do local em que ela está sendo citada, ela tem conotação de caráter. Ou seja, o caráter tem que estar irrepreensível, o corpo tem que ser um corpo que glorifica a Deus, porque Paulo diz que o nosso corpo é templo, é habitação do Espírito Santo, 1 Coríntios 3, 17 e 3, 16. E diz que aquele que destruiu o corpo, Deus o destruirá. O mesmo Paulo diz também em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. Então o corpo tem que estar irrepreensível, tem que ser cuidado. Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, no verso 1 ele diz assim, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Percebe? O corpo tem que ser apresentado como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo está fazendo uma referência ao Velho Testamento. O cordeirinho, quando o pecador cometia pecado, levava no pátio para sacrifício. E esse cordeirinho não podia ter defeito. Não podia ser aleijado, não podia ser cego, ele tinha que ser perfeito. E Paulo faz uma alusão que nosso corpo, como oferta, como sacrifício, deve ser perfeito. Por isso eu devo cuidar do que eu como, do que eu bebo, do meu estilo de vida, para que eu tenha saúde, para que Deus seja glorificado através da minha vida, da minha saúde, para que eu seja uma pessoa proativa no serviço de Deus. Simplesmente isso. Então, não existe essa coisa de espírito, alma, isso é tudo espiritismo e não tem base bíblica, não tem respaldo da Bíblia. Se alguém disser para você que você tem uma alma, que quando você morre, essa alma, se você foi um bom cristão, ela vai para o céu, direto para a glória, ou se você foi um cristão que andou em pecado e não se arrependeu, você vai direto para o inferno. Isso aí não tem base bíblica. Todo ser humano que morre, ele vai para a sepultura, para o Sheol. A palavra sepultura no hebraico é Sheol. E no grego é Hades, sepultura. Todos. A Bíblia diz em Atos 2, versículo 29 e 34, que a sepultura de Davi está entre nós até hoje. E no verso 34 fala que Davi não subiu ao céu, morreu, está na sepultura. Por quê? Porque quando Davi morreu, o que saiu dele é o que sai de nós quando nós morremos. Fôlego de vida. Tirou o fôlego de vida, não tem mais vida, não tem mais alma vivente. A alma vivente é a junção do fôlego de vida com o barro. Quando Deus tira o fôlego de vida, existe uma matéria inanimada. A matéria inanimada fica no caixão, as pessoas fazem vela, a pessoa faz um funeral, é levada para o cemitério, é enterrada, vai se decompor para cumprir Gênesis 3,19, que do pó fosse tomado, ao pó você retornará. Então, fica na sepultura como pó. E na volta de Jesus, o que está na sepultura vai voltar a viver. Porque, de acordo com João capítulo 5, versículo 28 e 29, também o verso 25, é dito que Jesus vai dar o comando de ressurreição. E os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Ali diz que, no verso 28, diz que aqueles que estão na sepultura ouvirão a voz de Jesus e sairão. Não diz que aqueles que estão no céu ou que estão no inferno vão ouvir a voz e ressuscitar, não. Que estão na sepultura ouvirão a voz de Jesus e ressurgirão, ressuscitarão. Então, a Bíblia não prega que quando você morre sai o espírito. Prega que quando você morre sai fôlego, sai sopro, sai respiração. Por exemplo, um texto que é muito equivocado na Bíblia, as pessoas fazem uma interpretação totalmente errada. A Bíblia não está errada, o hebraico e o grego não está errado, não tem problema nenhum. Mas o problema é o tradutor que traduziu. Lucas 23, 43, o verso 42 e o verso 43, do ladrão da cruz. É dito claramente ali, no verso 42, o ladrão do lado de Jesus
pede para Jesus: Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. E no verso 43 Jesus responde para o ladrão que, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Só que o tradutor, em várias versões, ou praticamente quase todas as versões, ele coloca o texto, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa palavra que não existe no grego, foi um acréscimo. Não existe nenhum manuscrito grego. Que não existe. E o problema é que agora tira o que, mas se você colocar a vírgula no lugar errado, o sentido vai ser como se fosse hoje para o paraíso. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, a tradução correta, porque o grego ele não tem separação de palavra e nem pontuação. Então, o texto diria de forma direta, sem pontuação, em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso. Mas para compreensão didática do texto, baseado no contexto, eu preciso colocar uma pontuação. E eu vou colocar uma pontuação que dê um sentido coerente com o contexto. Então eu coloco a vírgula depois do hoje. Em verdade te digo hoje, eu não coloco o que, porque o que não existe no original. Então, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Jesus respondeu para ele e deu a garantia para ele naquele dia em que ele se arrependeu e pediu para que Cristo lembrasse dele quando viesse do reino, quando viesse buscar a igreja, quando viesse ressuscitar os mortos em Cristo. E Jesus fala para ele: em verdade te digo hoje, eu estou te garantindo hoje, você vai estar comigo no paraíso. Mas quando? Quando eu voltar. De acordo com o verso 42, ele falou: Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. O próprio texto anterior explica. Aí você pode pensar: mas e aí? Mas Jesus não foi para o céu no mesmo dia? Lógico que não. Jesus foi para o céu depois que ele ressuscitou no domingo de manhã. E entenda, tem muita gente que pega esse texto, mas Jesus não foi o corpo, mas a alma. Jesus é um ser humano como eu e você. Jesus tinha natureza humana e divina, diferente de mim e de você, mas ele tinha corpo como nós. Então Jesus não tem um espírito que sai de Jesus como uma entidade. Jesus tinha fôlego que saiu dele, como eu e você. Então Jesus ficou na sepultura durante os 3 dias. No domingo de manhã Jesus ressuscita. É tão provado que aparece Maria Madalena e Jesus fala para ela, não me detenhas porque ainda não subi para o meu Pai. João capítulo 20, versículo 17. Jesus deixa claro: eu ainda não subi para o meu Pai no domingo de manhã. E o ladrão também não morreu no mesmo dia. Jesus no final do dia foram consultar, Jesus já estava morto. Foram para quebrar as pernas de Jesus, e não quebrou por conta que ele já estava morto. Porém, o ladrão estava vivo. E de acordo com a história judaica, a crucificação, as pessoas para morrer morte lenta durava às vezes de 3 a 4 dias até uma semana para morrer. Então, meu querido, o ladrão não morreu no mesmo dia, Jesus também não foi para o céu no mesmo dia. Então eu preciso entender esse texto dentro do contexto, baseado no contexto, que o ser humano morre e não vai para o mesmo dia para o céu. O ladrão está na cruz, está na sepultura aguardando a volta de Jesus, como todos os mortos que morreram em Cristo, como o próprio Pedro diz lá no capítulo 2 de Atos, que Davi está entre nós, a sepultura de Davi está entre nós, e no verso 34 fala que Davi não subiu ao céu. Paulo também, em 2 Timóteo 4, ele diz que a coroa que está reservada para ele vai receber na vinda de Jesus. A recompensa recebe na vinda de Jesus, não é quando morre. Quando morre você vai para a tumba, você vai para a sepultura. Lá na sepultura você aguarda a volta de Jesus. E na volta de Jesus acontece a ressurreição. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz ali que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ao ouvir o som da trombeta, a voz do arcanjo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí sim, os que estão vivos serão transformados num piscar de olho, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 até o 54 ali. Paulo fala que este corpo que é mortal será revestido da imortalidade, ou seja, aqueles que estão vivos
passarão por uma transformação. Isso que é mortal será revestido da imortalidade, e os que morreram em Cristo ressuscitam glorificados, e unem-se os dois grupos de ressurretos glorificados e vivos transformados, e são arrebatados com o Senhor nos ares. Isso é Bíblia. E nós não podemos mudar o texto bíblico. Nós precisamos ver aonde que está errado a nossa compreensão e fazermos um estudo detido, com humildade e respeitando a hermenêutica, para que você não atropele o texto.